Meu nome é Ana Jacinto, sou esposa do Murilo, mãe da Rafaela e do Estevão e consultora de imagem. A consultoria de imagem foi um grande despertar na minha vida. Eu sou completamente apaixonada por essa profissão e ela teve um trajeto muito próximo à trajetória da Ana mãe. E eu vou contar um pouquinho o porquê, explicar para você como a consultoria e a maternidade me uniram, né? Se uniram para me transformar. A Rafa vai fazer 5 anos em novembro. E quando a Rafa nasceu, eu no pós-parto imediato me senti muito estranha, muito esquisita como mulher. O fato de ter me tornado mãe parece que me distanciou completamente da mulher que eu era. E isso, bom, eu não sei se você já sentiu isso, mas isso é muito estranho, porque você olha para trás e você quer buscar uma pessoa que na verdade não existe mais. Só que o que aconteceu nesse período todo? Eu sempre quis ter 2 filhos e eu pensava, bom, tudo bem, isso é normal, toda mãe deve se sentir assim, isso vai passar e eu vou ter outro filho, depois eu penso nisso. Eu deixei esse assunto um pouco adormecido, digamos assim. E, bom, essa história não é novidade para a maioria de vocês, eu já contei sobre ela, mas ela é muito importante porque ela é a história da minha vida e é a história da minha vida como consultora. Ultrapassado esse período todo da Rafa pititinha e a decisão de ter outro filho, a Ana ficou esquecida, a Ana ficou de lado, a Ana ficou ali, em escanteio. Porque o que era importante na minha vida? Importante na minha vida era o primeiro ano da minha filha, era tocar a empresa que na época eu tocava, era conseguir manter um casamento, porque o primeiro ano de uma criança, eu brinco que se o casal não se separa no primeiro ano do primeiro filho, não se separa nunca mais. Então, isso tudo me demandava muita energia. Eu realmente não tinha tempo e nem disposição em pensar quem eu era e como eu estava. Eu acho que o principal de tudo isso é como eu estava. Eu não queria ver como eu estava, porque se eu entrasse ali naquele buraco, que eu brinco que era um buraco negro, eu teria que trabalhar para sair dali. Então eu deixei esse problema, digamos assim, adormecido. E antes que você possa pensar se eu tive um problema muito sério de pós-parto, se eu tive depressão, não, eu não tive depressão pós-parto, mas eu encaro isso como um acontecimento natural. Não tem como a gente sair ileso de uma gestação. Bom, engravidei do Estevão. O Estevão nasceu em um parto super complicado. Eu tive um descolamento de placenta. No dia que ele nasceu, uma placenta quase que 100% descolada. Graças a Deus não foi 100%, mas esse nascimento dele mexeu muito comigo. Porque quando eu cheguei em casa, eu não tinha olhos para mais nada, só para aquelas crianças. E aí ficou mais difícil ainda o meu resgate comigo mesma. Porque com todo esse problema no nascimento dele e com o problema da Rafa recebendo o irmão caçula e se sentindo rejeitada e tudo mais, a minha vida era aquilo, era solucionar o problema existencial dela e cuidar dele. Quando ele tinha aproximadamente 6 meses, eu dei um basta nessa situação. Não tinha condições, eu nunca consegui ser muito passiva numa situação que estava me incomodando, isso com tudo na minha vida. E aquela situação realmente me incomodava muito. E eu falei, chegou a hora de dar um basta. Como um sinal divino, eu me deparei com a consultoria de imagem no Instagram. Eu segui uma pessoa que não era consultora e essa pessoa tinha acabado de passar pelo processo da consultoria e foi
nítido. Ela era essa mulher e virou essa mulher. E eu fiquei encantada com aquilo. Falei, meu Deus, como isso é possível? Só que a gente tem aqueles pensamentos sabotadores o tempo inteiro, né? Será que isso é pra mim? Será que... Eu tinha a ideia da consultoria de imagem como coisa para milionário, como artista, como influencers que precisam de uma pessoa do seu lado para ajudar a vestir. E eu fui entendendo, entrando nesse mundo para rebater para mim mesma todos esses assuntos que vinham e eram pensamentos realmente sabotadores de não faça, não entre nessa. Enfim, eu por alguns meses busquei em vários Instagrams diferentes o tema consultoria de imagem e eu resolvi embarcar no tal do processo. Eu falei, não, isso vai ser para mim sim. Essa mulher que não se enxerga nas suas roupas, não se enxerga no seu guarda-roupa, tá com a sua autoestima extremamente abalada, porque eu me sentia feia, eu me sentia, enfim, nossa, não dá para eu fazer um rol e elencar todos os adjetivos negativos que eu me colocava naquela época. Não dava para continuar assim. E eu resolvi que eu ia fazer a consultoria de imagem. O Estevão era pequeno, eu lembro que foi um turbilhão, porque são muitas tarefas no decorrer do processo. A gente precisa realmente se encontrar e se entregar a isso. Mas eu falei, não, chegou a hora. Passei por todo o processo de consultoria e nos primeiros encontros, a hora que eu descobri o meu biótipo, a hora que eu descobri o meu biótipo, eu já estava diferente. Porque várias coisas que eu não gostava em mim, eu insisti em usar sem saber o porquê que não funcionava. Eu vou dar um exemplo. Calça skinny e legging, principalmente legging. Eu nunca consegui usar legging na academia. Eu sempre fui de shortinho, menos 10 graus e eu estava lá firme e forte com o meu shortinho. Eu não conseguia entender o porquê que isso acontecia. E quando eu colocava legging e eu colocava uma polaina, alguma coisa ali no pé que dava um volume para o pé, eu me olhava e me achava mais bonita. Quando eu fiz a análise de biótipo, fez um sentido para mim. Por quê? Porque eu tenho um tipo e um formato de corpo que eu tenho um quadril largo e a hora que eu afunilo a calça lá para baixo, eu fico parecendo um sorvete. A bola aqui em cima. Eu me sentia um sorvete. Desculpa, gente, eu ri porque é verdade. Era uma bola em cima e um conezinho embaixo. E aí tudo fez sentido para mim, clareou. Era por isso que eu não conseguia usar aquela calça. Era por isso que eu só usava short. E aí, no processo da consultoria, eu lembro que a consultora falou assim para mim, mas você não tem calça, você só usa short. E aí eu fui entender que eram os tipos de calça que não funcionavam para o meu corpo e não faziam eu me sentir bonita. Então, já no primeiro momento da consultoria, eu já senti uma mudança. Depois, eu passei pela análise de estilo. Bom, quando eu cheguei no estilo, parecia que eu tinha descoberto a América. E aí, tudo foi acontecendo e eu fui me transformando. E eu fui resgatando uma pessoa que parecia que não existia mais. Gente, isso é tão emocionante, mas é tão maravilhoso, porque nada tinha mudado no meu físico, né? Eu continuava com o mesmo peso, eu continuava com o mesmo cabelo, eu continuava com a mesma pele, mas eu não era mais a mesma. E eu fui brilhando. Nossa, parece até mentira, mas foi isso que foi acontecendo. Eu fui brilhando, eu fui me descobrindo e a primeira calça que eu comprei que funcionava para o meu corpo, eu falei, gente, eu posso usar calça. Hoje eu quase não uso short mais, eu só uso calça, porque eu resgatei aquela vontade de usar uma peça que era tão problemática para mim. Depois que acabou a minha consultoria, eu entrei em crise no meu trabalho. Não pelo fim da consultoria, por determinados
por outros muitos fatores. E eu pensei, gente, eu quero ver isso mais de perto. E foi quando eu busquei o meu primeiro curso. Eu não imaginava trabalhar com consultoria. Quando eu fiz o curso de consultoria de imagem, eu não pensava em trabalhar como consultora, de verdade. Eu queria entender um pouco mais sobre isso. Mas eu sinto que eu recebi um chamado. E aí eu vou fazer um parênteses e vou trazer essa questão do chamado que eu acho tão importante na minha vida. O meu marido é uma pessoa muito especial e é uma pessoa que tende a ver a profissão como uma forma de transformação da sociedade. Então eu sempre vi o Murilo trabalhar com a finalidade de mudar o mundo. E eu achava isso tão... tem uma palavra disso, utópico. Nossa, mudar o mundo. Qual o mundo que você quer deixar para os seus filhos? Eu não quero saber que mundo eu quero deixar para meus filhos. Eu quero criar bem os meus filhos. E isso vinha dele de uma forma até... Eu me sentia até ruim, assim. Porque eu não sentia isso. E eu não conseguia sentir isso. Então, na minha primeira profissão, eu não conseguia buscar isso, esse propósito, essa motivação. Na minha segunda profissão, eu já me aproximei um pouco mais disso, mas quando eu me deparei realmente com a consultoria de imagem e o quão profunda ela era, o meu propósito ficou escancarado na minha cara. Eu recebi realmente um chamado. E eu falei, eu acho que eu vou mergulhar de cabeça nisso. E eu lembro de falar com o Murilo, você sempre trabalhou com propósito, você sempre trouxe o propósito para as nossas vidas e traz hoje de uma forma muito linda para a vida dos nossos filhos, e eu não conseguia enxergar. Só que quando eu me vi podendo ser instrumento de mudança na vida de um monte de mulheres, eu entendi o porquê que eu tinha vindo para esse mundo. E além de ser mãe, além de ser esposa, além de ser gestora da minha casa, eu podia fazer a diferença na vida de outras pessoas e na vida de um monte de mulheres. Comecei a trabalhar, fiz a minha primeira formação e única formação completa, eu fiz alguns cursos depois para me aprofundar em determinados temas, mas depois da minha primeira formação eu comecei a trabalhar. E eu vi que a consultoria de imagem, ela é um processo que custa um dinheiro alto. E ela tem razão de custar. Quem já passou pelo processo de consultoria sabe o quão profundo e o quão demorado ele é. Tem clientes que eu estou atendendo há mais ou menos 5 meses, né? Então, a gente realmente precisa cobrar por esse tempo despendido em favor da outra pessoa. Só que eu queria democratizar um pouco isso. E isso não foi uma coisa que veio junto comigo a vida inteira nos meus outros trabalhos. Eu sempre trabalhei de uma forma um pouco mais elitizada e sempre busquei isso nas massas e no direito. E quando eu encontrei a consultoria de imagem, eu queria trabalhar de uma forma mais especial possível para cliente e mais... Enfim, eu queria fazer um trabalho top, mas eu queria de alguma forma democratizar com qualidade e com amor a consultoria de imagem. E foi aí que o Uno surgiu. O Uno eu sinto muito Deus na minha vida quando eu falo sobre a consultoria de imagem, porque muita coisa se encaixou. Eu resolvi fazer o curso online para que a pessoa pudesse descobrir o seu biótipo e descobrir quem ela era no seu próprio corpo, que foi o primeiro momento da consultoria de imagem que eu senti que a minha vida tinha mudado, que foi com a descoberta do corpo. E eu quis fazer esse primeiro curso e eu não achava o nome. E aí eu só pensava que
Eu queria que fosse um novo olhar para você. Eu queria que você tivesse um olhar de carinho, de respeito e de amor para com você mesma. E aí eu fiquei um novo olhar, um novo olhar, um novo olhar para você. E eu tenho uma relação de amor muito grande com a Itália. Eu estudei lá, eu morei lá e eu falei, uno. Uno é um em italiano e esse um é você, né? É essa pessoa única. E fez todo sentido. Eu falei, meu Deus, é um uno. E eu criei um uno para que as mulheres pudessem descobrir o seu próprio corpo, o seu biótipo. Fiz a segunda turma e eu sentia que faltava algo. Porque só o corpo, ele já dá, você sai desse lugar e chega aqui, já dá um passo no caminho do autoconhecimento, mas tem muitos outros. E eu queria que essa pessoa que se deparasse com esse conteúdo tivesse uma experiência completa da consultoria de imagem. E foi aí que essa mágica aconteceu. E aí, mágica feita, eu tendo entendido toda essa questão na minha vida, o meu propósito, o meu caminho com essas mulheres e decidido levar a consultoria de uma forma democrática para o maior número de mulheres possíveis, eu passei a usar o meu Instagram para buscar o maior número de problemas que as mulheres enfrentavam. Eu abri caixinha de perguntas, eu conversei com uma infinidade de mulheres por direct message e aliei tudo isso às principais questões que as minhas clientes me traziam. Até anotei para não esquecer nenhuma, porque foi um trabalho de mais de um ano trazendo mesmo a maioria dos assuntos que apareciam por lá. Então, muitas vezes a mulher, a seguidora, a cliente chegava para mim e falava: Ana, eu não tenho roupa. E eu falava: tá, tudo bem, mas me explica um pouco melhor. Não tenho roupa, não consigo, não tenho roupa para vestir. E eu falava assim: olha, seguidora, gente que eu nem conhecia, abre o seu guarda-roupa para mim, tira foto e me manda aqui de todas as portas, de todas as partes do seu guarda-roupa que tem roupa sua. E eu ficava chocada, falava: como você não tem roupa? Então a questão não é não ter roupa para vestir. A questão é não conseguir usar o que tem ali. Não conseguir conectar as peças entre elas e não conseguir também, e aí já entra no segundo ponto, comprar e não usar, ter roupa com etiqueta, não consegue comprar bem. A mulher compra por impulso, que é uma outra questão que eu anotei aqui também. A mulher compra por impulso. A mulher compra porque tá na promoção, a mulher compra porque a coleguinha falou que tá bonito, a mulher compra porque a vendedora da loja falou que tá um arraso. A mulher não para e decide se aquela roupa realmente merece ir pro guarda-roupa. Então, quando eu coloco o não ter roupa e ao mesmo tempo que a cliente ou a aluna ou a amiga me traz que não tem roupa e dentro do guarda-roupa dela tem roupa com etiqueta, eu entendo que além dela não conseguir conectar as peças, ela não consegue comprar. Outra coisa que é muito interessante é que a mulher compra porque viu alguém usar. Então ela viu a amiguinha, viu a influencer, viu a prima, viu a vizinha usar, achou lindo, compra e não consegue colocar no corpo. Por quê? Porque o corpo da influencer não é o mesmo que o seu. Então, tudo isso, você entende que uma coisa está atrelada à outra? Você me falar que você não tem roupa para vestir, o seu guarda-roupa está atolado de roupa e ter peça com etiqueta, e você se sentir influenciada por pessoas que são tão diferentes de você e trazer para dentro da sua vida peças que não se conectam com você, tudo isso está ligado.
é um círculo vicioso, uma coisa puxa a outra. E aí isso faz com que você ache duas coisas. Primeiro, que não tem estilo, e eu vou voltar nisso daqui a pouco, e você fica com a sua autoestima baixa, porque aquilo tudo não se conecta com você, ou uma grande parte não se conecta, e aqui ficou, faltam peças de conexão para fazer sentido. E aí eu volto na questão do estilo. Gente, toda mulher nesse mundo deveria ter a oportunidade de conhecer o seu estilo, o seu mix de estilos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso nas próximas aulas, vou esmiuçar um pouquinho mais, mas o fato de você comprar errado, de você não se encontrar no seu guarda-roupa, de você achar no outro bonito e colocar grana naquela peça, tem muito a ver com você não estar fiel ao seu estilo, você não saber qual é o seu estilo, porque estilo você tem, eu te afirmo. Não tem como uma mulher não ter estilo, porque o estilo é a maneira de se fazer algo, tá? Mas eu vou voltar, vou falar mais sobre estilo, que esse assunto é muito interessante. E tem um outro ponto que eu recebi demais, é que principalmente na vida profissional, a mulher não conseguia passar a imagem que desejava. Então, eu gosto muito de dizer que no seu trabalho, você deve se vestir para o cargo que você quer ocupar e não para o cargo que você ocupa. Você só vai ocupar o cargo que você almeja se você se portar como tal. Eu assisti uma live há algum tempo de uma psicóloga falando que ela tinha uma paciente que queria ser diretora financeira da empresa que ela trabalhava. Só que ela não se vestia como diretora financeira, porque ela não era diretora financeira. E essa psicóloga a orientou que ela deveria olhar uma diretora financeira que ela admirava e replicar isso no comportamento e nas vestes dela. E ela virou diretora financeira. E quando ela recebeu a promoção, ela perguntou para a pessoa que a havia promovido, para o CFO da empresa, o que havia levado ele a escolher. E ele disse, porque você era a pessoa pronta para ocupar o cargo, porque você se portava como uma pessoa que realmente ocupava esse cargo. Então, isso é tão importante, tão legal, você se vestir de acordo com o seu objetivo, e eu trouxe aqui um objetivo, que é uma promoção, mas existem inúmeros outros. O meu objetivo com a minha imagem é parecer uma mulher acessível, uma mulher natural, só que uma mulher bem arrumada. Então, assim, cada um tem o seu. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu tenho uma vida de hábitos simples e naturais, eu tenho uma vida descomplicada. Todo final de semana eu tô no rancho, eu viajo, eu vou para a Serra da Canastra, e quando eu não vou para a Serra da Canastra, a gente sempre, mesmo que eu faça uma viagem internacional, a gente gosta sempre de trazer esse contato com a natureza. Então, essa é a mensagem que eu quero passar. Eu uso muito tênis, eu uso muito tecido natural, eu uso muito linho. Tudo isso é pensado para que você, minha interlocutora, faça uma leitura adequada ao meu respeito. Então, todo mundo tem o direito de se vestir de uma forma que transmita a melhor mensagem para o mundo. E é para isso que eu tô aqui, porque eu quero te conduzir nesse processo, segurar na sua mão e fazer com que você transmita que você externe a sua melhor versão. Agora que eu já falei um monte de coisa na sua cabeça, atinei que eu não falei o mais importante. Eu não expliquei o que é a consultoria de imagem e como ela funciona. Vamos lá. A consultoria de imagem é um trabalho que serve para adequar a imagem da pessoa aos objetivos dela. Então, a pessoa tem uma imagem percebida e ela tem um objetivo com a imagem. E muitas vezes isso está desconectado, isso está desalinhado. E a consultoria de imagem serve justamente para isso, para que
você tenha uma imagem percebida que esteja congruente com os seus objetivos para com essa imagem. Tá, mas vamos lá. Traduz para o português. Você às vezes se veste sem saber o motivo. A consultoria de imagem te traz conhecimento e te traz motivação para o vestir, porque você tem uma imagem, você tem um objetivo definido. Então, no começo do processo, você tem que parar e anotar quais são os seus objetivos de imagem. Como você quer ser percebida? Como você quer ser notada? E eu falo sempre para as minhas clientes, sempre, e elas morrem de dar risada, e eu vou ter que trazer isso aqui também. Imagina que você tá na padaria e você dá de cara com a ex-namorada do seu marido, aquela ex que deu uma balada na vida dele, essa própria. E ela vai sair de lá, entrar no carro e vai passar um áudio para a melhor amiga. O que você quer que ela fale nesse áudio? Nossa, eu encontrei fulana, ela estava assim, 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 assado. O que é o assim, 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 assado? Nesse momento, você vai descobrir qual é o seu objetivo com a sua imagem. Então, pode ser que, nossa, ela tá linda, nossa, tá parecendo mais jovem do que é, tá, nossa, super bem vestida. Pode ser que você queira que ela fale assim, menina, tá com a cara de rica, aquela moça bem nascida, nossa, ela deve estar muito bem na profissão. Ou você pode querer que ela fale assim, nossa, um cabelo solto, super despojado, parece aquela surfista australiana. Enfim, o seu objetivo de imagem é seu, cada um tem um. Mas o que eu quero que você entenda é qual é, descubra qual é o seu objetivo com a sua imagem. E é a partir desse objetivo que a gente vai discorrer a respeito de todo o processo, tá? Então, traduzindo em miúdos, a consultoria de imagem é feita de etapas e a gente percorre cada uma delas com o objetivo de, no final, te entregar uma imagem percebida alinhada com seus objetivos. E quais são essas etapas? Essas etapas são, primeiro, análise de biótipo, análise de corpo. Você saber como você vai vestir esse corpo. Todo corpo é bonito, gente. Todo corpo é lindo. Toda mulher é bonita e especial. O nosso corpo é a casa da nossa alma. Ele é divino. Quando eu vejo a mulher sabotar o próprio corpo, eu quero morrer, porque isso não é producente. Isso não faz com que você se ame, se sinta bonita. Então, para de encarar o seu corpo como seu inimigo. E aí que entra a análise de biótipo. A gente vai entender como é esse corpo, para que com as roupas certas, esse corpo resplandeça a beleza dele. Ultrapassado isso, a gente pode ou não fazer a análise cromática. Não faço análise cromática com todas as clientes, não são todas que têm interesse, mas para todas elas eu dou uma aula sobre cores, para que ela possa entender como fazer combinações, como usar o círculo cromático. Então essa é a segunda etapa da consultoria. A terceira etapa é a descoberta do estilo, que é uma etapa que eu adoro e que eu acho um grande divisor de águas na vida da mulher, porque parece que ela efetivamente se encontra consigo mesma, depois que ela entende o seu estilo. Então, vamos lá, falamos sobre corpo, a gente fala sobre cores, a gente fala sobre estilo, e aí eu fecho a parte investigativa da consultoria de imagem. Depois que eu fechei a parte investigativa da consultoria de imagem, eu vou para a parte prática dela. Qual é a parte prática da consultoria de imagem? Entrar no seu guarda-roupa e você entender como fazer um closet clearing inteligente, como deixar o seu guarda-roupa funcional, seu guarda-roupa pronto para resplandecer aquilo que você acabou de descobrir na primeira etapa. Depois disso, eu ensino a minha cliente a fazer compras inteligentes.
E depois das compras inteligentes, eu passo para o ponto que é ensinar a cliente a montar os looks. Então, a consultoria de imagem, eu gosto, às vezes são mais encontros, às vezes são mais etapas, de acordo com a cliente, mas eu gosto de sintetizar nessas etapas. Corpo, cor, estilo, closet, compras e looks. Essa é a consultoria de imagem como um todo. Eu amei passar esse tempo com você. Eu espero que você tenha gostado. Te espero aqui na quarta-feira às 20 horas. Com papel e caneta na mão. Quero ver anotando, porque vai ter uma enxurrada de informações. Nós vamos falar sobre biótipo. Eu vou te ensinar na prática como descobre o seu biótipo, como eu faço com as minhas clientes presenciais. Eu vou falar sobre peso visual. Eu vou falar sobre os 7 estilos universais, que é o método que eu uso da Alice Parsons, que é um método que eu adoro. Vou explicar um pouquinho sobre cada estilo. Acho que eu vou tentar. Isso eu vou tentar, não prometo, mas vou tentar trazer um resultado de um antes e depois da consultoria de imagem. Super legal. E é isso, te espero na quarta com muita disposição, com papel e caneta na mão. Beijo!